Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse vídeo. O vídeo de hoje está imperdível. Nesse vídeo aqui eu vou falar para você como montar uma carteira de longo prazo vencedora. Exatamente isso. Investir em ações para o longo prazo pode ser sim uma estratégia inteligente para alcançar os seus objetivos financeiros a médio e a longo prazo. No entanto, criar uma carteira de investimentos vencedora requer sim um planejamento cuidadoso e também uma abordagem disciplinada. A seguir, nós discutiremos algumas etapas importantes para montar sim uma carteira de investimentos vencedora, que seja para o longo prazo. Primeira coisa que você vai precisar fazer aqui é definir os seus objetivos financeiros. Antes de começar a investir em ações, é importante definir os seus objetivos financeiros de longo prazo. Você está investindo para a sua aposentadoria, para a educação dos seus filhos, para comprar uma casa, para comprar um carro, para fazer uma viagem. Isso é muito importante definir, tá? Definir os seus objetivos financeiros ajudará a determinar quanto dinheiro você precisa investir e também por quanto tempo. Estude o mercado e as empresas. Investir em ações requer sim uma compreensão sólida do mercado de ações e das empresas nas quais você está interessado em investir. É importante estudar as tendências do mercado e também analisar os dados financeiros destas empresas, como por exemplo a receita, o lucro, a dívida, antes de tomar qualquer decisão de investimentos. Uma coisa que você deve fazer é diversificar a sua carteira. A diversificação nada mais é do que uma estratégia importante para reduzir o risco de investir em ações. Ao diversificar a sua carteira, você pode reduzir o impacto de perdas significativas em um único investimento. Isso pode ser feito investindo em várias empresas de diferentes setores do mercado financeiro. Invista em ações de qualidade. É importante investir em ações de qualidade de empresas que tenham um histórico comprovado de sucesso e de lucros na Bolsa de Valores. Isso pode ser medido por meio de métricas financeiras, por exemplo, como o preço-lucro, que é um indicador, e também sobre o retorno do patrimônio líquido, ou também conhecido como ROI. Tá? Empresas com preço-lucro baixo e ROI alto podem indicar uma boa oportunidade de investimento. Evite também especulações, ou seja, investir em ações é uma atividade de médio a longo prazo, que requer paciência e também disciplina. Evite especular em ações de empresas desconhecidas ou em setores que você realmente não entende. Em vez disso, concentre-se em investir em empresas de qualidade e com uma perspectiva já de médio a longo prazo. Outra coisa, mantenha uma abordagem disciplinada. Investir em ações para o longo prazo requer uma abordagem, sim, com muita disciplina. Mantenha-se fiel à sua estratégia de investimentos e também evite a tentação de sair comprando ou vendendo ações com base nas suas emoções de curto prazo, ok? E avalie sua carteira regularmente, a cada semana, a cada mês. É importante reavaliar sua carteira de investimentos e fazer ajustes quando necessário. Isso pode incluir, por exemplo, a venda de ações que não atendem mais os seus critérios de investimento ou até compra de ações de empresas adicionais que estão apresentando sim um bom lucro, um bom desempenho, tá? Investir também em ações que pagam dividendos pode ser uma estratégia inteligente para investidores que buscam obter renda passiva regularmente. Dividendos são pagamentos feitos pelas empresas aos acionistas como uma parte do lucro distribuído, tá? Então, além da geração da receita passiva, existem outras vantagens em investir em ações que sejam boas pagadoras de dividendos, tá? Outra coisa que você tem que atentar é a estabilidade de retorno. Empresas que pagam dividendos geralmente são empresas
estabelecidas, maduras e estáveis, tá? Que tem uma base sólida de clientes e uma previsão de crescimento de receita a médio e longo prazo. Isso significa que elas são menos suscetíveis às flutuações do mercado e mais propensas a fornecer retornos estáveis ao longo do tempo, tá? Então isso é bem interessante nesse tipo de empresa. Outra coisa, proteção contra inflação. As empresas que pagam dividendos geralmente aumentam seus pagamentos anualmente para acompanhar a inflação ou também para distribuir uma parte maior de seus lucros. Isso significa que os investidores podem ter a proteção contra a inflação e ainda obter um rendimento crescente ao longo do tempo, tá? O que é muito interessante quando a gente fala de investimento em ações. O potencial para crescimento de capital. Empresas que pagam dividendos, elas normalmente têm um histórico comprovado de desempenho estável e também um potencial de crescimento de capital a longo prazo. Isso basicamente significa que os investidores podem obter uma combinação de renda passiva e também um potencial de valorização do capital ao longo do tempo. Muitas pessoas se enganam achando que empresas de dividendos são somente pagadoras de dividendos e que não crescem também ao longo do tempo, tá? Outra coisa é o baixo risco, né? Porque empresas que pagam dividendos geralmente são menos arriscadas do que empresas que não pagam dividendos. E isso basicamente se deve ao fato de que as empresas que pagam dividendos tendem sim a ser mais estabelecidas e estáveis e já tem um histórico também comprovado de sucesso. Outra coisa, maior poder de escolha. Existem muitas empresas que pagam dividendos em diversos setores, o que dá aos investidores uma ampla gama de opções de escolhas aí para construir uma carteira diversificada e com boas pagadoras de dividendos. Você não vai precisar focar somente em um determinado setor. Outra coisa, benefícios fiscais. Em muitos países, os dividendos são tributados a uma taxa mais baixa do que os outros tipos de renda, o que significa que os investidores podem sim reter mais dinheiro e obter maior retorno sobre seus investimentos. E no Brasil, por enquanto, não é taxado os dividendos. Dessa forma, quando você recebe o dividendo, você está isento de imposto de renda. Em resumo, pessoal, montar uma carteira de investimentos vencedora em ações para o médio e longo prazo requer um planejamento cuidadoso e uma abordagem disciplinada. Definir os seus objetivos financeiros, estudar o mercado e as empresas, diversificar a sua carteira, investir em ações de qualidade, evitar também especulação e manter uma abordagem disciplinada e sempre reavaliando a sua carteira de tempos em tempos, tá bom? Eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado você a entender um pouco mais sobre o mercado de ações, como se posicionar, como entrar nesse mercado, certo? E se você está iniciando nesse mercado e quer ter mais informações, eu vou deixar uma playlist aqui no final desse vídeo para ajudar você a maratonar aí e ter mais informações. E se você quer se especializar nesse mercado financeiro, se você quer levar o investimento em ações a um outro nível, eu convido você para se inscrever na nossa lista de espera do curso Meu Primeiro Milhão em Ações, que é um curso totalmente prático, tá? Que a gente ensina você a criar uma carteira de investimentos do zero, e eu mesmo compartilho a minha própria carteira de investimentos lá na comunidade, então é excepcional. Só tem um porém, nós abrimos 1 a 2 turmas por ano somente. Então já se inscreve aqui na nossa lista de espera, que assim que abrir uma nova turma a gente avisa você. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e amanhã às 19h30, vídeo novo aqui no canal. Até mais, tchau, tchau.